eu, assim, por experiência e acompanhar as pessoas, eu vejo, assim, muitas pessoas reclamam da musculação, né? Ah, nossa, é muito parado e tudo mais. E às vezes nem tem essa percepção do quão bem faz. Às vezes busca só um cardio, né? Fazer só um aeróbio, uma caminhada, enfim. Não que seja ruim, claro que todo exercício vai fazer bem para essa pessoa, independente, principalmente se ela estiver começando. Mas explica pra gente, assim, a importância de uma pessoa fazer essa musculação, além do que o Bruno falou, esses benefícios, como que isso age dentro do nosso corpo? O que acontece de benefícios? Eu mesma sou um exemplo, né? Porque eu fiquei 5 anos no CrossFit e eu falava que eu jamais me imaginava na musculação. Até que eu fui quase que obrigada a ir para esse meio, porque apesar de eu conhecer a importância, eu ensinar isso para os meus alunos, passar isso para eles, né? Eu achava o cross mais dinâmico, né? Trabalha muito a parte cardiorrespiratória e eu gostava disso. Só que aí os meus horários começaram a dificultar, eu estava faltando muito treino e aquilo me deixando irritada. Agora não. Agora eu mesma monto os meus treinos, né? Então um aluno desmarca, eu já vou treinar. Quando eu tenho todos os meus alunos, eu vou no horário do meio-dia. Então, para mim facilitou mais e eu falei, não lembro para quem esses dias assim que eu tô adorando. Mudei, assim, eu comecei a ver no meu corpo, porque o meu corpo tá ficando diferente. A musculação trabalha mais isolado o músculo, né? Então, principalmente para mulheres, assim, eu acho que esteticamente na musculação fica mais bonito. A diferença, né? Eu sei bem. Dá porque, muita diferença. Eu tava só no cross e na luta. Sim. E assim, parte de inferiores, principalmente, a gente acaba não fazendo essa definição, né? Isso. E essa questão de você melhorar a tua massa muscular também ajuda nessa queima de gordura. Muito, quando você melhora. muito. E outra, né? Depois que você passa uma certa idade, a tendência é só piorar, só Com cair. certeza. E você percebe, né? Então, assim, uma coisa que a Amanda falou é importante. Então, procurar um exercício que você goste, mas manter essa constância. Dani, você vê, assim, que para a pessoa conseguir realmente manter isso, quanto tempo leva, mais ou menos, para o corpo, entendeu? Para ela organizar essa rotina, para ela conseguir manter isso a longo prazo? Você sabe que aquele período de 21 dias, né, que muito se falava, isso acaba sendo um mito, né? Porque isso é muito individual, é muito personalizado de cada um, porque depende muito exatamente desses fatores históricos de cada um, de experiências de cada um, do tanto que, por exemplo, essa vivência familiar com amigos, com o âmbito em que essa pessoa foi criada, o quanto isso influenciou para ela, o quanto isso printou para ela, para justamente ser uma marca que vai potencializar, ajudar num determinado resultado ou impedir um determinado resultado, né? Demorar um pouquinho mais para formar um determinado hábito. Então, isso realmente é bastante individual. Agora, se estima aí uma média, né, de vamos colocar ali uns 2 meses, 3 meses, para a pessoa começar a se adaptar realmente num ambiente de academia, por exemplo, né? Isso a gente está falando realmente de uma média, né? E claro que a gente precisa avaliar isso de uma forma muito pontual, de acordo com rotina, de acordo com influências também. Nós conversamos sobre isso, né? Agora, antes de vir aqui para o podcast, estávamos falando sobre esse poder do meio, de influência do meio. Às vezes, alguém quer mudar um hábito, um comportamento, mas a família inteira é sedentária, a família inteira gosta de comer uma comidinha ali hipercalórica à noite, aquela pizza à noite, um churrasquinho, né, no final de semana, bebida alcoólica, enfim. Claro que isso vai dificultar essa construção desse novo hábito, percebe? Agora, se a pessoa já está, de repente, num ambiente mais saudável, já está se aproximando de outras pessoas que fazem, que aplicam comportamentos que ela quer incorporar para a vida dela, é claro que essa rotina e esse novo hábito vai ser incorporado e enraizado de uma forma mais rápida. Mas é o ambiente, né, que faz com que a gente lide. Foi uma coisa até que o Bruno falou. Ele começou aí, você se junta a pessoas que se cuidam e vai virando ali, é o teu meio, né? Bruno, desde quando assim você começou a se cuidar? Você teve uma vida assim louca de não se cuidar? Então, olha, é até assim, isso é uma... A família que eu cresci, né, assim, a minha mãe, nunca sempre fez alguma coisa de atividade física, mas nada muito exagerado. Meu pai sempre foi atleta, reduziu um pouco esse ritmo depois ficou um pouco mais velho, mas nunca deixou de fazer alguma coisa. Então, assim, eu sempre cresci num meio com bastante atividade física, né? Isso, eu sempre fui bastante magro, né? E quando eu era adolescente, eu era bem magro. Eu era bem magro, assim, magro, pescoçudo, recebia apelido e tudo mais. E assim,
teve uma fase que eu era bem revoltado com isso, assim. Então, a gente até brigava com os amigos por conta disso. A Dani estudava comigo, até ela... Nós somos amigos de colégio já faz há 24 anos a gente se conheceu. Então, ela sabe bem do que eu tô falando. E eu sempre botava na minha cabeça, né, que, pô, eu não queria ser aquele magrelo pescoçudo. Então, assim, eu tinha uns 16 anos, eu falei, eu quero começar a treinar. Levou anos e anos para eu tirar esse estigma que eu olhava para mim e eu via um cara magrelo pescoçudo. Mas eu sempre introduzi na minha rotina. Parava a academia, voltava, não comia direito, enfim, tinha fases universitário que tomava todas, e festa e por aí vai. Quando eu me formei na faculdade, daí eu tive um pouco mais de recurso à disposição, fui obrigado a ter uma rotina um pouco até mais regrada, aí eu comecei a treinar em horários melhores, comecei a ter acesso a mais informação sobre alimentação, aí mudou. Ok, eu ainda tinha uma rotina de festa, bebida e tudo mais, então a gente não conseguia passar um pouco desse limite de resultado. Aí, enfim, acabei casando, né, logo depois disso, filhos, isso era difícil para mim também. Isso era complicado, mas eu botei na minha cabeça que eu ia treinar. Foi quando eu mudei para Cascavel. Eu já tinha conseguido implementar um treino e uma dieta razoável um pouco antes. Aí eu mudando para cá, eu comecei a treinar todo dia 6 horas da manhã, que era o único horário que eu tinha garantido que eu podia treinar. Só que ainda assim, plantão, comia errado de novo. Foram se passando alguns anos, eu vou botar aí talvez uns 5, 6 anos atrás, que daí eu decidi. Iniciei acompanhamento nutricional, acompanhamento com nutrólogo. Eu já fazia treinamento com personal trainer na época, continuei esse treinamento, mas é aquilo que você até comentou aqui. Isso, eu fui lembrando dessa parte quando você ainda citou, que você se compromete, por exemplo, a treinar e daí você começa a comer melhor porque você se cobra pelo teu resultado do treino. Então, as outras atividades que você está fazendo relacionadas a isso, você começa a fazer melhor. Aí eu comecei, então, comer melhor, reduzir bebida alcoólica, treinar melhor, acompanhar, como eu te falei, nutrólogo, nutricionista, personal. Foi tudo casando para que eu fosse evoluindo. Faltava um cardio, que eu não conseguia fazer, que isso foi próximo da pandemia, um pouco antes. Conheci o Júlio, nosso professor. Aí, quando eu comecei no kickboxing, que eu comecei a ver resultado de flexibilidade, ganho aeróbico e efetivamente secar de verdade, aí eu vi que eu achei o que faltava. E aí deu certo. Aí eu consegui aprender a me manter com um físico que me agradava, né? Então, assim, nunca deixei de ter esses acompanhamentos, mas a partir do momento que você aprende e você entende, também fica muito mais fácil. Para vocês verem que isso faz parte, né? É importante você falar que isso faz parte da nossa própria evolução, né? Cada pessoa, igual a Dani falou, tem a sua história, né? Como você chegou agora, o que você fez para melhorar, ou o que você vai fazer daqui para frente. Nunca é tarde para você mudar os seus hábitos, melhorar os seus hábitos. E isso vem de maturidade também, né, Bruno? Você vai aprendendo, você vê que chega uma hora que aquela rotina que você tinha de beber ou de dormir não casa mais, porque você não consegue treinar, ou você não consegue render no trabalho. E isso acontece também, eu vejo muito em consultórios. A pessoa começou animada, empolgada, e vai e fala, nossa, estou me sentindo bem, estou me sentindo disposta. Volta no outro momento e fala, nossa, fiz errado, mas daí, nossa, meu intestino prendeu e tal. E daí ela começa a ter a percepção de que aquilo está fazendo mal para ela. Então, opa, peraí, preciso voltar. E isso vai se fortalecendo conforme você vai fazendo, né? Então, assim, a sua rotina fortalece o seu hábito. Então, você tem que fazer isso com uma constância para você conseguir dar tempo para o teu corpo observar esses resultados, né? As pessoas têm desculpa para achar um horário para treinar, desculpa para um monte de coisa, e às vezes não dá tempo realmente para que isso, né, se efetive como resultado, ou que seja estético, ou para esses benefícios. E hoje, né, o Bruno falou assim que lá, quando ele tinha 16 anos, ele já começou a perceber que precisava mudar. Hoje eu tenho essa percepção também que as pessoas estão buscando com mais antecedência do que, né, as pessoas mais velhas. Mas mesmo assim eu vejo que hoje, assim, principalmente depois da pandemia, as pessoas têm essa busca mais pela essa melhora, esse autocuidado, né? Depois da pandemia eu percebi muita conscientização das pessoas a buscar, além da estética, a saúde, né? Porque a gente teve exemplos de pessoas próximas, principalmente as pessoas de mais idade, as pessoas idosas, né? Que
têm menos força que elas que não praticam atividade física, e qualquer doença vai afetar muito mais. E aí foi nessa fase da pandemia, Bru, que eu saí da academia onde eu trabalhava fixa e comecei a ir até os meus alunos. E foi muito legal, porque alguns alunos que treinavam comigo na academia continuaram e estão comigo até hoje, assim. Isso é bacana. E a gente cria laços com os alunos, assim, e eu amo ver a evolução deles. Isso é legal, né? De acompanhar, ver a diferença, crescimento. Sim. Porque a gente está o dia inteiro ali, né? Você sabe, assim, por mais que você está ali atendendo como profissional de educação física ou como nutricionista, você acaba, não digo sendo psicóloga, mas a pessoa abre muito da vida dela ali, da rotina, das dificuldades, e a gente vai tentando, de alguma forma, auxiliar isso, né? Sim, eu falo que além de personal, a gente tem a característica de psicólogo.